Boa noite, meus amores. Muito boa noite. Eu sou a Nani Couto e toda quinta-feira a gente está aqui fazendo o nosso podcast com assuntos diferentes. E hoje nós vamos falar sobre música. Quem me conhece sabe que eu amo todo e qualquer tipo de música. E quando a gente começou a falar sobre o assunto, eu falei, gente, esse dia vai ser demais. Então, se você tá aí, manda convite para os amigos, chama a família, chama todo mundo, que a gente quer que mais pessoas tenham a possibilidade de ouvir sobre o poder que a música tem. Para a gente estar aqui nesse estúdio, eu preciso dos meus colaboradores. Então eu vou agradecê-los. Vamos lá. Eu quero agradecer a Pro Alvará, ao Restaurante Santa Comida, à Clínica Veterinária Scatolini, a Vestir o Que Boutique, ao Leandro Duarte Cristal, ao Wizard, ao Escritório de Contabilidade Ronaldo, à minha querida terapeuta Cristiana Ferreira, ao Restaurante Mestre Cuca, a Josi Bem Bela, ao Garage Hair, a JF Doces Feitos com Amor, a Viviane Veículos, ao Kumon e ao Espaço Rosana Baldim. Meus amores, a Rosana lá do Espaço Rosana Baldim é quem está me vestindo. Tá lá no meu story que quem ganhou hoje foi o vestido. Eu fiz uma enquetezinha se eu vinha de vestido ou de saia e blusa. Ganhou o vestido, tô aqui vestida de vestido para vocês. Bom, para de falação, né? Eu quero já começar pedindo. Se você ainda não me segue nas redes, por favor, se inscreve no meu canal. Me segue no Instagram. Vamos fazer mais pessoas ter a oportunidade de ter informação? Porque toda quinta-feira é esse o nosso objetivo. Hoje eu tô aqui comigo, com a nossa querida Débora. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, fiquei muito feliz com o convite de falar desse assunto, né? Um assunto tão importante para a nossa vida. Eu que agradeço. Quero agradecer também minha querida Marta. Seja muito bem-vinda. Finalmente. Consegui. Boa noite. Demorou, mas eu consegui trazer você. Conseguiu, Nani. Obrigada, viu? Obrigada a você. Muito obrigada mesmo. E tenho também minha querida Flávia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. E eu agradeço a Débora também por ter me dado essa oportunidade, né? De estar aqui para fazer um depoimento, na verdade. Sim, nós vamos contar os benefícios que a música pode ter. E eu acho super legal falar sobre isso porque normalmente as pessoas gostam de música. Eu fiz logo no começo do final de semana passado, quem gosta de música? 100% das pessoas responderam que sim. Aí depois eu fiz um outro, qual tipo de música você gosta? Aí eu coloquei 3 opções, e aí no privado eu comecei a receber, não, Nani, mas eu gosto de música gospel, eu gosto de rap, eu gosto de... Então assim, ó, a música, ela tá na vida da gente de alguma forma. E aí quando você começa a estudar, né, você vê que comprovadamente, cientificamente, a música, ela tem poder. Ela pode aliviar dor, ela pode aliviar estresse, ela traz memórias, né? A gente tem essa facilidade, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, né? Às vezes, uma determinada época da sua vida acontece alguma coisa e tem uma música lá, você fala, ai, toda vez que toca aquela música, você vai lembrar. E assim, a gente vendo o benefício e depois conversando com essa pessoa, né? Que deu uma aula pra gente de como a música é poderosa, a gente tem vontade de passar isso para todo mundo. Quando você falou que quando a pessoa está estudando música, é como se no cérebro dela tivesse fogos de artifícios, mas eu não quero falar muito, que é você que vai falar sobre isso pra gente. Vai contar pra gente. Olha, a gente já tá com 23 pessoas assistindo, e eu vou falar uma boa noite para elas antes da gente começar propriamente dita, meninas. Júlio César tá aí. Júlio César, eu preciso confessar que o doce que você ganhou, o Mateuzinho comeu. Então, eu não tenho como entregar. Quando eu te encontrar, darei um doce da Juliana para você. Prometo. Minha querida Marta. O Rô tá aí. Beijo, vou chamar de Rô, né? Marido da amiga, beijo. Pode chamar de Rô. Valeu pela audiência. Valeu. Cristiana Ferreira tá aí. Gente, a Cris é uma terapeuta que veio de Ribeirão. Ela fez com a gente o Mindfulness semana passada. E eu falei que ia fazer a prática e esqueci. Pois é. Pra gente se acalmar. Então, assim, ó, aprender a respirar, aprender a se conectar. E ela vai montar um curso. Falaremos mais sobre isso depois. Amandinha tá aí, seja muito bem-vinda. Marido tá aí, obrigada, Uá, pela força. Kelinha, obrigada pela audiência. Leca Rebouças tá aí, muito obrigada. A
Fábia. Fábia Rocha. Fábia Rocha. Beijo, querida. Grazi também tá aí, tá mandando um beijão pra Débora. A Riciela também, seja muito bem-vinda. Bruna Rosin, já temos comentários. Amo quando tem comentário, então se vocês quiserem comentando, vai comentando, tá, gente? Música tem muito poder, com certeza. Fica triste e coloca uma música. Animada pra ver se você não fica alegre. É verdade, se você estiver tristinha, você coloca uma música, você rapidinho muda a sua vibe. A Leca tá mandando um beijo pra você, Marta. A Érica Correia Magro também tá aí mandando beijo. Nani, manda um beijo pra minha irmã Riciela. Com certeza, Rici, beijão. A Rici é minha companheira de eleição, a gente sempre trabalha junto. A Bruna, eu sou a louca das músicas. Até em aula eu coloco pra animar a garotada. A gente até comentou isso, né, Débora? Que quando tem música, as crianças, elas se envolvem. Falaremos sobre isso. Versos do Samba. Boa noite, Nani. E bom bate-papo pra vocês. O Gui tá sempre aqui com a gente. Almir Rogério, boa noite, meu querido. Beijo, gente linda. A gente agradece, né, gente? Pode falar que a gente gosta disso. A Cris falando obrigado pelo espaço. Mas, Cris, eu tô falando por conta dessa terapia Mindfulness, porque é uma coisa assim que todo mundo precisa, né? A gente precisa se acalmar. E a música também consegue fazer isso. Débora, vamos começar. Me conte como é que foi que a música aconteceu na sua vida. Bem, a música aconteceu na minha vida por escolha da minha mãe. Ela que escolheu o instrumento, na verdade ela colocou todos os meus irmãos para estudar e eu que continuei. Mas continuei por muita insistência dela, né? Porque naquela época, na época que eu comecei, não tinha um trabalho voltado para a pedagogia musical, para a educação musical, então era um ensino muito tradicional. Então, assim, no meu primeiro dia de aula, eu não tinha escolhido instrumento, eu não tive um preparo para isso, que hoje a gente tem todo um preparo para o aluno chegar até o instrumento, e me deparei com aquele instrumento imenso. No primeiro dia de aula, já com uma partitura. Então, assim, foram muitas as dificuldades que eu enfrentei. Porque na época o professor, da maneira como ele aprendeu, era como ele passava para a criança ou para o adulto. Era o mesmo material, né? Então, a educação musical, ela foi tendo as pesquisas, foi evoluindo em metodologias, em materiais. Então, eu tive muita resistência. Então, cada dia de aula eu inventava uma desculpa. Mãe, hoje estou com dor de barriga, dor de dente, dor de cabeça. E com a minha mãe não tinha. Ela teve muito pulso comigo. Ela teve uma resistência, assim, você vai. Passado esses 2 anos, que foi aquele impacto, né, o mais difícil, eu tomei gosto. Porque realmente foi uma questão aí de metodologia. Porque não tem como você não gostar de música. Porque a música, ela está presente em toda a história da humanidade, em todas as civilizações, desde a mais primitiva a mais moderna e evoluída, a música está presente. Então, passando esse período, eu tomei gosto e comecei com 8 para 9 anos e estou até hoje, né? Então, eu agradeço a minha mãe em todos os lugares que eu vou, falo, mãe, obrigada por esses 2 anos que eu sei que não foram fáceis. E eu agradeço de coração. E fica aí um exemplo, né? Exato. É lógico que hoje é totalmente diferente. Eu quero até que você coloque pra gente como que funciona a escola, né? Porque a música entrou na sua vida, você teve esse contato e aí você foi fazer formação. Sim. Me conte, como é que foi? Eu fiz, primeiro, antes de eu ir para a faculdade, eu fiz um técnico de piano junto com o técnico de magistério, que era o Cefam, que eu sou apaixonada por educação também. Daí eu fui fazer o bacharelado em música, que é um curso mais focado para performance. Depois eu fiz a licenciatura em música, que é mais voltado para a educação musical. Fiz uma pós em educação musical e pedagogia do piano. E já estava dando aula em São Paulo, fiquei 10 anos em São Paulo, trabalhando com a musicalização, que vai desde gestante, bebês, musicalização, até chegar ao aluno ter todo esse caminho, todo esse preparo para poder chegar no instrumento. E quando chega no instrumento, ele vai de uma maneira muito natural, até a leitura da partitura acontece de uma maneira muito natural, muito diferente do que eu passei. Então, todo esse trabalho eu já estava fazendo lá e eu vinha para Pirassununga e aqui não existia musicalização. E isso me incomodava muito, né? Porque a criança,
a fase principal do desenvolvimento musical é do 0 aos 7 anos, né? Então, é ali que você tem que trabalhar mais. Então, eu vim, no meu último ano que eu estava lá, eu já comecei a dar aula aqui na casa dos meus pais, na sala, e trazendo instrumentos, porque você precisa, assim, de muito material. Era instrumentos, sucatas, instrumentos, e foi lotando a sala. Até que um dia minha mãe chegou e falou, olha, você tem que arrumar um espaço, já não dá mais. Não tá cabendo. Não tá. E meu pai tinha uma sala comercial, e a gente estava vendo para montar lá, e um dia um almoço, foi até um dia que eu tinha marcado com uma arquiteta para bolar esse espaço. Minha mãe falou, olha, eu não tô feliz com esse espaço que você vai, porque é uma sala comercial, você já lotou aqui, em 6 meses você vai ter que sair de lá, porque cada hora que você vem, você traz mais instrumentos, mais tudo para você faz música, né? E é tudo, tampa de panela, janela de avião, tem de tudo lá na escola. E daí, nesse momento, tocou o telefone, era o nosso vizinho. E conversando com meu pai, foi tão assim, você vê que foi uma preparação de Deus mesmo, foi um caminho que ele tomou, porque a gente estava falando sobre esse assunto, o vizinho ligou falando que queria vender a casa que era do lado do consultório do meu pai. Bingo. Meu pai desligou o telefone e falou, ó, sua escola vai estar aqui do nosso lado. Então eu tive essa oportunidade, tive esse apoio dos meus pais, né? Sim. E como foi realmente uma preparação que eu falo de Deus, ele tem me abençoado até hoje. Montei a escola em 2005, comecei na casa dos meus pais em 2004 e tô até hoje. E a semente que eu queria plantar da musicalização, eu consegui. No começo não foi fácil, porque como não tinha essa cultura aqui, as pessoas me perguntavam, mas como assim? Você vai ensinar piano para o bebê, né? Aprender música era tocar um instrumento. Então, e estamos caminhando. Mas hoje, eu falo que hoje a gente tem a ciência a nosso favor, né? Então, hoje você vai estudar música, não é só para lazer, porque é bonito. Tudo isso faz parte, porque é gostoso, e é gostoso mesmo. Mas hoje, com o avanço das pesquisas, principalmente na área de neurociência, né, a gente sabe hoje que a música é a única atividade humana que trabalha o cérebro como um todo. Eu achei o máximo isso, sabia? Isso é incrível, é a única, né? Incrível. Então você consegue trabalhar aí córtex motor, visual, motor visual e auditivo ao mesmo tempo. Então, assim, é um exercício cerebral incrível. Que você trabalha, é aquilo. Quando você está fazendo algumas atividades, acendem algumas luzes. A hora que você está fazendo música, fogos de artifício. Então, o que eles chegaram à conclusão com essas pesquisas? Que o cérebro do músico, ele é diferente do cérebro do não músico. A música, ela transforma, faz uma modificação de estrutura cerebral. Então, essa modificação faz com que você aumente competências em diferentes áreas, né? Seja motor, a área tanto de motor e principalmente sensorial, motor, auditivo, emocional e principalmente o cognitivo. Você tem a capacidade de aumentar a cognição, isso em qualquer idade. Só que essa transformação, a fase principal é do 0 aos 7 anos, que é onde o cérebro está em formação. Então, nesse período, a criança realmente deveria estar inserida num processo de educação musical. E o interessante com essas pesquisas, quando a gente fala, né, o cérebro do músico é diferente do não músico. Quando a gente fala o cérebro do músico, não é um músico que está estudando há 10 anos. É uma pessoa, criança ou adulto, que ela está num processo de educação musical por pelo menos 2 anos. Então, em 2 anos, você consegue essa transformação com o seu cérebro. Crianças que passam pela educação musical no período de 0 a 7 anos, além de todos esses benefícios, hoje é comprovado que tem o QI 7,5 pontos acima. Gente. Então, se você imagina isso. É muito. É muito. Então, um ponto, por exemplo, quando a gente tem a comunicação dos 2 hemisférios, né? A música, ela faz uma ponte muito mais larga e essas mensagens de uma maneira muito mais rápida e com caminhos muito mais criativos. Então, uma criança que tem, por exemplo, distúrbio de aprendizagem, o que é isso? É uma má comunicação entre os 2. A música aumenta essa comunicação. Então, para uma criança que tem esse distúrbio, estar fazendo um processo de educação musical é fundamental.
Que legal. Fundamental. E outras terapias também, né? Só que o que a gente tem hoje no Brasil é a música fora da escola, né? Com a educação artística, a música saiu fora da escola. A formação do professor pedagogo não tem também essa formação de música na pedagogia. E hoje a gente tem alguns professores, algumas escolas que têm um professor de música, principalmente escolas particulares, Sim. mas não significa que você tenha um trabalho efetivo de musicalização, porque você precisa de uma sala adequada, você precisa de muitos instrumentos, de muitos materiais. Então, assim, estão plantando a semente, mas não é efetivamente um trabalho de musicalização. Falta ainda, né? É porque lá você tá especializado, né? Exato, é. É que nem o inglês, a gente conversando aqui com as meninas, a Roberta, ela falou, Nani, pensa assim, ó, é como se a escola fora da escola, lá na escola ele tem uma aula de inglês, fora da escola é como se ele estivesse fazendo uma especialização. Penso que a música é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É, você trabalha especializando aquela criança a ser músico. Isso, e esses benefícios que ele, né, essa diferença aí de estrutura cerebral é extremamente importante. Tem um médico que ele é bem interessante, ele é médico, neurologista, neurocientista e músico, que é o Mauro Muscati. Até coloquei o nome dele aqui, às vezes eu erro. Então ele fala uma frase que eu até anotei aqui. A música, ela é ferramenta única, isso comprovadamente, para ampliação do desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Então, você imagina a importância que a música tem na vida de todas as pessoas e principalmente das crianças nessa fase do 0 aos 7 anos, né? Então, eu falo que a música, ela é direito de todos, deveria estar inserida aí, né, nos programas educacionais, né? Essas sementinhas que a gente começa a plantar, Exato. né? A gente falar sobre o assunto, né? Quem sabe a gente consegue fazer com que até mesmo os professores de educação artística tenham esse interesse, isso, né? E de você vê trazer. um professor polivalente em sala de aula, ele consegue colocar música em todas as aulas. E quando eu falo colocar música em todas as aulas, não é cantar musiquinha, não é isso. Quer dizer, cantar músicas faz parte da musicalização, mas é um item. Musicalização é um processo, são muitas atividades que são envolvidas, que não é só cantar uma música ou só tocar um instrumento. Por exemplo, um dos pontos muito importantes da educação musical é trabalhar a escutativa. Então, a escutativa é uma escuta focada, que exige muita concentração, onde você vai conseguir escutar um som em um emaranhado de sons. Então, imagina isso em época de alfabetização, que a criança tem que identificar os fonemas, né? Então, ela tem essa escuta desenvolvida, vai ser assim, muito mais rápido, muito mais fácil. Que legal. Eu lembrei, né, de um amigo, cunhado, na verdade, tocando com a gente, e a gente, não, mas você entra pra cantar junto. Não consigo ainda. Ou eu toco ou eu canto. Pra comprovar exatamente isso que você tá falando. É muita coisa que a gente usa tudo junto, pra cantar, tocar e entender, ouvir. Gente, é muita coisa, mas é super legal isso. Vamos continuar falando oizinho pras pessoas aqui. Gente, vocês podem olhar também, tá? Se vocês quiserem conversar, fiquem à vontade. Ai, ó, o Murilo Amieres, meu sobrinho, falando. Ai, que delícia. Foi um dos primeiros alunos da escola. Ó, a Cris tá falando, nosso cérebro responde muito à música. A Silvana Pedretti, Eba, que tema. O Osni, manda um beijo pra Fábia, please. Fábia, a gente mandou beijo, né? Fábia, te amo. Um beijo, querida. Minha sogrinha tá aí, Dona Malvina, beijo. Carla Pedretti também falando boa noite. Ao Rô, vida sem música não tem graça. Eu concordo. Meu marido, Seu marido. ele é alucinado por música. Me fala, Marta, da já- sua casa. Pode já- falar, pode. Conte-nos, como que é a Gente, música na sua casa? Então, a gente para pra pensar na música, né, os efeitos, quando a gente tá numa discussão, assim, mas a minha vida foi sempre cheia de música. Eu tive uma infância super feliz no sítio dos meus avós paternos. Meu pai tocava violão, tocava viola. Ele aprendeu sozinho, Autodidata. autodidata, vendo as outras pessoas.
E lá no sítio, qualquer festa, qualquer evento, era uma roda de viola, virava Ai, que delícia. uma moda, sabe? Então eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo meu pai ilustrando o violão dele, sabe? E ele tinha uma paixão pelo violão, pela viola. Olha, é incrível. Então, e depois a gente vai relembrando as coisas, a minha adolescência. A gente ouvia muita música boa. Infelizmente, eu não tive musicalização. Tentei fazer aula de órgão, mas eu não tinha um instrumento. É difícil, porque você tem que treinar, sabe? É complicado. Mas eu tentei. A gente desanima, né? Me conta. Aí, por gostar de música, decidiu fazer música por quê? Minha filha insistiu, Linda. quero fazer piano. E a gente vai assim, né? Você quer? Tudo bem. Aí foi amadurecendo um pouquinho. Mãe, eu quero fazer piano. Ok, então eu vou te matricular na escola da Débora, porque eu conheço a Débora há muito tempo, eu sei o potencial dela. Eu sempre, quando eu ia pro fórum, né, Passava trabalhar, ali. todo dia eu passava e ouvia o pianinho, ela dando umas instruções, sabe? Eu falo, puxa, que legal que é uma escola de música. É um ambiente assim, sabe? Que vibe, né? Você vai ouvindo os Contagiante. instrumentos. É contagiante. É muito bom. Então eu matriculei a Marina e aí... E agora? Temos que ter o piano. Aí compramos o piano, porque hoje é mais fácil, né, Débora? Ah, é. A Hoje gente não precisa comprar aquele piano Acústico. O clássico lá, que Charmado. é lindo lá. clássico. Aquilo tem que ter afinação, é super complicado, mas é lindo. É lindo. Hoje tem o piano digital e é mais, Muito mais acessível, acessível. menor. Eu pedi indicação para Débora, sempre passando as informações, tudo que eu queria saber. E chegamos à conclusão do piano, compramos um piano, Yamaha, um som incrível. E é tipo um teclado, né? Ele tem o tamanho dele, assim, de tecla é normal, igual do piano. Isso. Mas o móvel é tudo Tem um móvel dele. menor, né? Nós que montamos. É, Incrível. prático. É incrível. Vem parafuso por parafuso. Que legal. Certinho. É muito legal. E aí, Marina começou a aula, eu falei, puxa vida, eu vou ter um piano na minha casa e eu não vou poder tocar. Vou entrar na aula também. Umas 2 semanas depois eu já me matriculei. Eu falei, vou começar. Eu vou ficar velhinha, eu assim, né? Sei lá, uns 80 anos, otimista, né? Por que não? Eu tô lá, vou aprender a tocar pelo menos uma música, né, gente? Uma, eu vou saber, né? Eu vou devagar, né? Não tenho pressa. E aí comecei as aulas e é impressionante, porque eu vejo a Marina, a facilidade que ela tem de tocar o piano e eu já tenho umas dificuldades, né? O dedo fica assim, é tudo, né? Esse falando do dedo, eu lembrei da Débora conversando com a gente, que a gente tá acostumado só com a pinça Isso, e gancho. e o gancho, que a gente não tem essa habilidade, né, de ficar... Por exemplo, tocar o piano. O que envolve tocar o piano? Você lê um código, identificar esse signo, que é uma leitura, né? Você tem que transpor esse código para os dedos, usar num movimento que não é natural, porque a gente não usa os dedos individuais, a gente usa a mão como gancho. Então, você tem que transpor para dedos individuais nas 2 mãos, coordenar essas 2 mãos. Além disso, você tem que coordenar o peso de braço para o toque, porque o toque no piano, forte, suave, tudo vai depender do seu peso de corpo, de braço. E além de tudo isso, tem a interpretação que você tem que fazer da música. E o pedal. E o pedal. Nada mais do que isso. Só isso. Né? Mão Tá direita, ok. Ok. Mão esquerda, o neurônio já fica... Você sabe que Aí tem o a pedal. aula de piano hoje está sendo usada em reabilitação de pessoas que sofreram alguma lesão cerebral, AVC ou algum acidente. Então, eles colocam, né, um grupo com aula de piano e as outras terapias e sem.
quem está na aula de piano, por conta de todo esse processo, tem uma reabilitação praticamente de 100% num tempo muito menor. Por Olha isso o que poder fala da música. poder da música. A música para o adulto, eles falam que é o rejuvenescedor do cérebro, Que legal. né? Retarda o envelhecimento cerebral. E é verdade, E é comprovado verdade. cientificamente. Comprovado cientificamente. Que bom. Enfim, né? Então, já desde março do ano passado, a Ana, minha professora, me atura. Beijo, viu, Ana? Não é fácil, tá? Não vou dizer pra você que você vai, porque é muito código, mas a gente vai devagar, vai com a mão direita, vai com a mão esquerda. E aí, depois introduz o pedal. Aí, agora, quando você estiver lá estudando, você fala, não, eu tô aqui fazendo conexão com os meus neurônios. Não, Fogos de né? artifício. Isso, lembra dos fogos de artifício. Amada, eu completo Rejuvenescimento. 50 anos este ano. Eu já estou na fase, eu estou me preparando, já estou atrasada. Eu sei porque eu leio sobre o assunto, eu estou atrasada. Falaremos sobre envelhecimento aqui. Isso. Então, eu estou me preparando. Estou estudando música, comecei línguas, né? Cuidando. Fiquei muito tempo sem fazer. E a gente tem que se preparar, né? Sim. Na sua casa, o Rô também gosta de música, né? Ele até já colocou aqui. Ele é alucinado. É assim, cada mês um fone novo. Viu, Rodrigo? Tá no ar isso. E vai ficar gravado Vai ad ficar eterno na É um internet. fone novo, tá? Ele é alucinado por música. Ele é de uma família musical. A mãe é música, Uhum. os tios. Então, não tem como não tá aquilo na vida, né? Mas ele é doido. E a Marina também. Então, é isso que eu ia te falar, tá no É. DNA da Marina. A Marina porque sabe veio do Rô músicas. e de você. Tim Maia, Rita Lee, ela canta tudo, sabe? E ela vai procurando as músicas dela. Nossa, é uma alegria. Que A legal. música realmente Faz parte da vida de vocês, faz né? muito. Ô, Flávia, e aí você tá aqui para nos contar dos benefícios que você sentiu nas suas meninas. Conte-nos como começou essa introdução de música para Lara. A minha experiência com música, ela veio muito intensa a partir da Lara, quando a Lara chegou na minha vida, né? Porque eu não sou de família de músicos, eu fui aquela adolescente que ouvia muita música, me arrisquei a aprender violão, na época era teclado, mas eu sempre tive dentro de mim a importância da música, mas por pura intuição, né? E quando eu fiquei grávida da Lara, eu era muito jovem. E a gente não tinha tanto acesso à internet, né? Assim, aliás, a gente tinha internet, mas não era tão rica em conteúdo. Então, em algum livro de maternidade que eu li sobre a música clássica e a influência que, desde a gestação, né, no bebê, quanto contribuía para a formação cerebral do bebê. Eu falei, não tenho nada a perder, vou escutar música clássica. Só que eu estava na época de faculdade, então eu escutava quando dava. Só que a partir do momento que a Lara nasceu, quando ela chegou em casa, eu já coloquei música clássica para ela ouvir. Eu deixei um microsystem, né, no quarto dela. Uhum. Ela chegou, a gente já colocou. Então, assim, a Lara na fase de bebê, ela se desenvolveu ouvindo Mozart, Bach. Que chique. Assim, É a cara da riqueza isso. mas assim, foi tudo muito intuitivo. E quando a Lara fez 8 meses, eu me mudei para a rua da escola da Débora, Que estava começando. que estava começando. Eu brinco com a Débora, eu falo que a Lara, a escola da Débora tem idade da Tem a Lara. idade da Lara. Olha, que A Lara legal. fez 18 mês passado. E aí eu tava passeando de carrinho e eu olhei e falei, nossa, que legal, uma escola de música. Entrei, né? Acho que na época eu até vi algumas crianças saindo e fui me informar. Quando eu soube que tinha musicalização para bebê, eu falei, não. É o momento. Não, e eu fui morar do lado da escola, Olha, né? Falei, vou colocar, né? Eu já sei de alguns benefícios, então vamos ver.
E aí ela entrou na musicalização com 8 meses e dali então sempre foi muito animada para as aulas. Quando ela fez 4 anos, a escola acho que mostrava, né, dava opções de instrumentos e eu torcendo para ela escolher violão, né? Mas foi escolher o instrumento mais caro, que é o violino. Né? O violino e mais difícil. Eu falei, nossa, tá. Mas eu posso te falar uma coisa? A culpa é sua. Quem pôs música clássica pra eu escutar? Não é? Faz sentido, né? Faz sentido. É isso mesmo. Por Então, na aula de violino, a professora fazia alguns acompanhamentos com piano. E aí ela chegou um dia em casa, mãe, quero tocar piano também. Isso acontece, né, Débora? Então, tá bom, vamos lá. Violino, piano. Aí chegou, mãe, eu quero cantar. Depois eu canto. Canto. E aí, a Lara praticamente morava na escola da Débora, porque era, sei lá, 3, 4 vezes na semana. Fora as outras aulas que ela entrava, né? Entrava na aula de bateria, fazia outra aula, Fazia umas nos participações grupos. ali, né? Então, ela cresceu com essa riqueza, né, de cultural, né, eu falo da música clássica, eu coloquei, tipo, por pura intuição, mas depois eu soube que a música clássica, ela ativa, sei lá, conexões cerebrais, né, que vão dar muitos benefícios depois, inclusive com o raciocínio lógico. Na época que eu li o livro, falava disso, eu falei, não. E a música traz isso, né, Débora? Porque você lê a partitura, né... Você tem que ter um raciocínio lógico de tempo, São muitas coisas ao mesmo tempo que você tem que fazer, né? Da concentração que vocês estavam falando, né? De tocar com várias partes do corpo. Então, a Lara foi sentindo, né, esses benefícios da concentração. A Lara se tornou uma adolescente muito criativa, uma criança, né? Muito criativa. Muita iniciativa, né? Muita iniciativa ela tem. E a Lara, assim, o que eu acho rico da música é que é uma forma terapêutica. Então, se a Lara tá feliz, ela vai pro piano ou pro violino, né? O instrumento que ela escolheu. Se ela tá triste, também. Então, acaba, né? Sei lá, um acalento pra alma também. E a Lara, ela além desses instrumentos, sozinha ela aprendeu a tocar o violão, guitarra, tudo que era coisa de música na escola, ela participava, né? Porque ela terminou a escola agora, ano passado. Então, a questão da socialização, a Lara se desenvolveu muito, a Lara é muito comunicativa. Então, posso listar aqui vários outros, né? Olha o poder da música. O poder da música. Então, assim, eu, sou muito grata de sei lá, Deus ter me encaminhado, ter feito enxergar a escola da Débora, porque eu não tive, né, essa oportunidade. E agora eu tô com a Marina também, né, charada da sua filha, de 3 anos, e eu falei, se eu dei oportunidade pra Lara, eu vou dar pra Marina também. E a Marina também ama, assim, eu brinco, né, que também nasceu... Na verdade, na época da Lara, eu escutava música clássica. Quando eu estava grávida da Marina, ela escutava a Lara tocando. Olha que legal. Né? Então, as músicas, assim, eu e a Lara, a gente escuta muito música juntas, né? Dentro do carro. Então, a gente tem um gosto musical muito parecido. A gente não escuta música clássica hoje em dia, tá? Que fique claro. Pode escutar também. Rock, pop... E a Marina cresceu vendo a Lara tocando. Tem um vídeo delas juntas, né? Bonitinha. É uma belezinha. E eu espero que a Marina siga o mesmo caminho da Lara. Com certeza. E com certeza ela vai passar essa primeira infância na escolinha da Débora também, né? Porque... A Lara me pegou nova, agora a Marina. Mais experiente. Ô, Débora, como que é a hora que chega lá na escola? Como que é? Vamos supor que eu tô com um bebezinho... E eu tô escutando aqui a gente conversar. Como que funciona? Fala pra gente. Então, a nossa escola, ela atende hoje desde a musicalização de bebês até qualquer idade. Você tem a vontade de aprender. Então, na musicalização de bebês, então chegou o bebê, ele vai ser direcionado para a aula de musicalização. A de musicalização de bebês é do 0 aos 3 anos e alguém da família tem que fazer junto. Né? Então, a ideia da musicalização de bebês
É você retomar aquele trabalho de antigamente que as mães cantavam para os filhos. A voz da mãe é o ponto principal para a criança. Principal. É o que ela mais reconhece. Então, a musicalização de bebês, o bebê está ali, ele está fazendo as atividades, mas a nossa ideia é que a mãe aprenda a cantar, que a mãe aprenda a fazer as brincadeiras, porque ele vai para lá uma vez na semana e a mãe tem que fazer esse trabalho contínuo em casa. Então, ele é tão focado na mãe quanto na criança. É um trabalho conjunto, então. Conjunto. Que legal. Depois, quando a criança tem os 3 anos, ela passa de 3 para 4 anos, ela vai para a musicalização. Daí ela não fica mais com a mãe. Então, nesse trabalho, a gente já vai gradativamente ampliando as questões musicais, aprofundando. E vamos, para a criança estar preparada lá na frente para pegar um instrumento, para ler uma partitura, mas ela tem uma vivência muito grande com outros instrumentos, ela vai conhecendo outros instrumentos, ela já toca em conjunto, já elabora arranjos. Nós temos um instrumental chamado Instrumental Orff, que ele foi pensado para a musicalização, onde eles vão tocar juntos como banda, simula uma orquestra. Toca também, tem conjuntos que vai ter guitarra, que vai ter bateria, que vai ter o violino, que vai ter... Então, eles vão tocar juntos e eles vão ali tendo esse contato, a gente trabalhando aí por trás os elementos importantes para ele conseguir depois tocar um instrumento, e ele vai chegando na escolha, na paixão pelo instrumento. Daí ele escolhe o instrumento. Mas sempre acontece isso? Não, tem criança que não acontece. Então, ela gosta de tantos instrumentos que ela quer fazer todos, né? Então, tem aquele aluno que ele já define, né? E daí a gente vai testando se é aquele instrumento mesmo na própria aula de musicalização. E tem aluno que depois ele sai dali, ele faz uma aula integrada, que é como se fosse uma transição. É uma aula onde ele vai para o instrumento, mas ele ainda vai ver vários, né? Então, por exemplo, se o aluno gosta mais da parte de cordas, de violão, então ele vai para a aula integrada, que ele vai ver o violão, vai ver o ukulele, vai ver um pouco de percussão, até ele realmente a gente sentir qual ele definiu. Daí vai para a aula de instrumento. Na aula de instrumento, a criança também passa por uma transição, as aulas são muito lúdicas, né? Porque a criança aprende brincando. Se ela não sentir que ela está brincando, ela não está aprendendo. Então, é através das brincadeiras que a gente vai acrescentando. E ela nem percebe, né? Por exemplo, técnica. A criança, às vezes, já vai para o instrumento com 4, 5 anos. Como que você vai fazer a criança repetir várias vezes? Então, através da brincadeira que você faz. E daí, ela nem percebe, ela repetiu várias vezes. Então, é muito gostoso, né, o trabalho. Ah, mas meu filho já passou, né? Ele está com 10 anos, ele não fez a musicalização, e agora? Dá para começar? Ele vai para o instrumento, e nessa aula de instrumento nós vamos ver os elementos que a gente precisa trabalhar da musicalização, que vão ser adaptados na própria aula de instrumento, para ele conseguir fazer o instrumento. Então, ele não vai de cara ler uma partitura, não, vai ter todo um trabalho ali para a gente tentar suprir o que ele perdeu, né? Dá para fazer? Dá. Mas quando vem o professor, né? Quando a gente já vai encaminhar o aluno pro professor, a primeira coisa que ele fala, veio da musicalização? Porque o aluno vem pronto. É só mais fácil, né? Olha, acho que eu deveria ter começado a musicalização também. Mas temos novidades para esse ano. Olha, gente, que maravilha. Vamos, Nani. Ai, meu Deus. Se meu marido estiver aqui ainda, ele vai falar, pelo amor de Deus, você não vai fazer mais uma... Eu tô com muita coisa, mas eu queria fazer tudo. Tudo que vem aqui eu quero fazer, gente. Eu já tô na lista de espera, já falei pra Débora, porque eu brinco, né, que todos os meus talentos musicais eu passei pras minhas filhas e não fiquei agora é com sua nenhum. vez. A sua vez Agora eu preciso retomar pra... Não, meu problema é ritmo, eu não tenho ritmo nenhum. Tem sim. Você vai aprender. A gente tem que encontrar ele aí, ó. A gente encontra. Tudo com treino a gente consegue. Você falou da mãe cantando pros filhos, né? Eu falo, gente, eu mesmo cantando mal, a Lara, você saiu bem nos instrumentos, né? A Marina, a gente canta do jeito que a gente pode, você vê, a voz da mãe é tão importante que nem importa. Que mesmo se for desafinada, que bom. É importante. Pronto. É que ali na musicalização, a gente vai direcionando a voz da mãe, né? Mas é importante. Mas olha que incrível, você falou da gravidez. Eu fiz canto coral, gente. Olha que no lindo. clube, com a Cris Nagayoshi, uma querida.
Cantei grávida, com um barrigão enorme. Perfeito. Olha que maravilha, já estava introduzindo. Já estava. A Marina já estava no forninho, já Tava bem. participando já. Tava. Que legal. Foi muito bom. Vamos falar mais boa noite aqui para os meus queridos. Isabel Fernandes está aí dando parabéns. Ai, falando parabéns pelo sucesso do nosso programa. Obrigada, Bel. Tati Bronca tá aí, boa noite. Dani Bueno, a Dani é a esposa do Mancin, que eu falei que ele falou, Nani, ou eu toco ou eu canto. Rosana Baldin tá aí, a minha querida, que me veste. Júlio César, tem dia que a vida sem música não tem graça. Eu concordo. O Pedro Free Fire tá aí também falando boa noite. Amanda falando que musicoterapia é show. Minha sobrinha. O Pedro é meu filho, gente. É seu filho? Puxa vida. E o Davi Faria, meu filho também. Oi, filho. Beijo pros meninos. O Chuca tá aí também, o Marco Aurélio falando boa noite. A Silvana Alves também falando. Olha, ela tá de Sapucaí, Mirim, Minas Minha Gerais. prima, ela é professora de música também. É. Ela tem um trabalho com crianças que tem patologias, bem interessante. Parabéns, Silvana. O Ivan, meu querido, tá aí também falando boa noite. Cris Marucci, minha querida, que cuida de mim. Sulamita também tá aí, também que cuida de mim. Murilo Urmieres. Meu sobrinho. Fui um dos primeiros alunos de musicalização da professora Débora e hoje vejo quão essencial e importante é a música e a introdução ativa dela em crianças. Obrigado. A Riciela falando que tá adorando ouvir você, Débora. Todo mundo adora ouvir a Débora, né? Gente, ela dá aula, né? Aí Ela você fica dá assim, de boca Tá vendo aberta. aqui a Rosinei foi minha professora de música. Inclusive, ela que faz os meus. Olha que lindo. A Débora tá sempre com Tô sempre. Artesanato, eu amo. E ela que faz pra mim, a Rose, professora de Lindo. música. Meu irmão também tá aqui, Agostinho. Ai, que delícia. Beijão pra você. Família é tudo. A minha prima Rosana Pimentel. Oi, Rosana. Oi, Rô, beijão. Minha sobrinha Lara. A Lara, minha filha. Ai, beijo pra... Ó, isso aí, filho tá aqui com a Tá gente. presente, né? A Fábia falando que nada como um bom rock pra tirar o Rock. estresse. É verdade. Hoje eu fui malhar e aí um amigo nosso lá falou que a esposa vai no show do Brexit, professora de inglês. Qual? De quem? Backstreet? Vai ter, Boys? vai ter sábado. Nossa, gente. E é da época dela. O nosso é menudo, né? Ah, que da fez minha sucesso. é o Backstreet. É lá. Então, ele vem sábado a gente em São pouquinho Paulo. mais antiga, É, o né? meu era meu menudo. A Silvana falando, professora de música na rede municipal Santo Antônio de Pinhal. Essa é minha prima. Olha, a Cíntia Uber falando que muito feliz em ver a Marta. Eu lembro dela grávida da Marina. A Olha fofa. só. A Cíntia também tá sempre aí, obrigada. Todo mundo mandando beijo pra Débora. Graziela, beijo pra Beijão pra prima. todos vocês. E Rodrigo. essa minha amiga, a que você leu aqui, Leca Rebouça, é a Lelê, minha amiga. Super ama rock, tá em todos os shows, baladeira, assim, sabe? Leva a filha e vai Que marido. delícia. Uma delícia. A Silvana falando, música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa vida mediante o som. Estão falando aqui, ó. A Silvana Pedretti. Esqueceram de falar que, além de talentosa, a Lara é linda. Que gostoso ouvir Linda isso. mesmo. Ó, a Cris tá falando que quer levar a Ana Clara. A Ana Clara tá com 1 aninho, tá no momento, né? No momento, não pode perder esse momento. É o momento principal. Eu, por exemplo, eu não passei pela musicalização. Não existia. Não existia. Não tive essa oportunidade. Que coisa, né? Aí a É Carla o momento. Pedretti falando, estou amando, tenho formação em psicologia, biodança e musicoterapia. Vocês deixaram o assunto tão leve e gostoso de ouvir. Obrigada, amore. A Rosinei, daí que você falou oi. A Yara tá aí também. Beijo, querida. Tô com saudade, viu, dona Yara? Ao seu irmão, vamos ler. Que bárbaro. Orgulho dessa minha irmã, artista e maravilhosa professora. A gente babou nela também, né? A gente baba nela. O dia que ela fica falando, ela fala, gente... A gente fica a gente assim, não fica... olhando pra ela. Que linda. Obrigada. Emanuele mandando beijo também pra Débora. Silvana falando, Deus nos abençoe. É tão gostoso ler as pessoas, né? Eu amo quando vocês colocam aqui as mensagenzinhas, porque a gente vai vendo que as pessoas estão gostando. E vocês não gostaram de ouvir que a gente tratou o assunto de maneira leve? Sim. Né? Porque eu confesso que eu não tinha ideia
eu gosto de música, gosto de cantar, não sei tocar instrumento nenhum. Ainda. Não sei que hora que nós vamos lá, mas o que eu faço da meia-noite às 6, né? Então, Vamos fazer alguma coisa. Mas quando você começou a explicar os benefícios, a gente sempre soube, né? Que música é legal, que a música ela tá do nosso lado. Mas quando você falou da importância da música, inclusive pro nosso cérebro, porque a Marta começou a falar da velhice, e a gente conversando um dia, ela falou assim pra mim, da história do livro. Ana Maria Quintana, né? Uma médica Maravilhosa. a médica da morte conhecida, Sim. né? Uhum. Ela é especialista em cuidados paliativos e os livros dela, os 3 que eu li, falam sobre os últimos momentos das Da vida. pessoas, né? E ela dá muitas dicas no Instagram dela sobre envelhecimento. E ela fala que tem uma parte do nosso cérebro que ela é ativada somente quando você aprende coisas novas. Uma música, aprender a tocar Um instrumento. um instrumento, cantar, fazer uma arte, ajudar as pessoas, né, um trabalho voluntário. E uma língua, falar uma língua, né, diferente. Oi, gente, olha que legal, né? Eu sempre falo isso, que a gente tá precisando voltar a se humanizar. Antigamente, as mulheres faziam crochê, as mulheres faziam tricô, as mulheres pintavam, quer dizer, fazia o cérebro... Sabia cantar pros filhos. Sabia cantar pros filhos. Todos os homens tocavam algum tipo de instrumento, ou a maioria tocava, né? A gente foi hoje não. perdendo, porque a gente não tem tempo. Nunca tem Não. tempo. Não tem tempo pra nada. E aí, a gente tem que voltar a cuidar da gente, porque senão, como diz o livro... ela me falou uma parte do livro que eu não li ainda, mas eu vou ler, que 2 amigas se encontraram e falou, ó, em 40 anos, quando a gente tiver 70 anos, a gente vai morar lá no deserto do Saara, Exatamente isso. né? E aí, combinado, as duas combinaram. Combinaram a viagem. Combinaram tudo a viagem. Fechou. 40 anos, elas estavam com 40 anos, quando chegou aos 70 foram. É a hora agora, vamos pro Saara. Vamos embora. Uma delas estava preparada. Levou tudo, porque de manhã, durante o dia, quente. Só. À noite, frio. Uma se preparou. A outra falou, ai, não trouxe nada. Chegou naquele calor insuportável. Gente, que sol é esse? Você não trouxe protetor solar? Você tá no Saara. Aí à noite aquele frio. Você não trouxe nenhuma blusa, um agasalho? À noite esfria aqui. E o Saara era a morte. Era o envelhecimento, A velhice. né? Isso. Né? A velhice, porque todos nós, como dizia meu pai, se o jacaré não comer a gente no caminho, nós vamos ficar velhos e a gente quer ficar velha, né? Porque eu acho que ninguém quer, a maioria das pessoas, se estiver em sã consciência, não quer A morrer. gente quer ficar velho saudável, né? Saudável. De uma maneira Exatamente saudável. isso. Então, se a gente sabe, que é isso que o livro traz, se a gente sabe que a gente vai pro Saara, que é o envelhecimento, A vamos gente nos tem que se preparar. E a musicalidade tem esse poder. Tem, de retardar o envelhecimento cerebral. E hoje, por exemplo, a música é usada em tratamentos terapêuticos, por exemplo, Parkinson, para controle de movimento, Alzheimer, para desbloqueio de memória. Então, assim, você vê o poder dela, né, em vários pontos. E lá na escola, por exemplo, tem crianças que vêm pra gente indicadas, né, com algumas patologias e como a música ajuda. Então, a gente trabalha em conjunto com uma terapeuta, né, ou a gente faz essa indicação. Mas eu acho hoje, o que eu penso hoje, quando eles me perguntam, né, que a música é a música, educação para a vida. Então, se você vai, no decorrer do processo de educação musical, se transformar em músico, seguir isso como carreira, é um outro ponto. Mas a música é para a vida. É essencial para a vida. Hoje a gente sabe que ela é essencial para a vida. Por isso que é um curso novo, que é o curso de musicalização para adultos, que tem adulto, né, que não quer tocar um instrumento. Eu quero fazer música, eu conheci, mas não quero tocar piano, eu não quero tocar violão. Então, a gente vai ter agora a musicalização, nós temos 2 cursos novos agora,
que é a musicalização para adultos. Além dos instrumentos, todos nós somos uma equipe com 10 professores, né? Então, você falou da Ana, né? São 10 professores. E a gente vai ter agora a musicalização para adultos. E o outro curso que até a Flávia pode me ajudar e falar da importância, né? Que é o Music in English, que é a musicalização e o inglês juntos. Então, é um curso opcional, né? Ou vai fazer a musicalização normal em português, ou música in English, que é a música e o inglês. A musicalização infantil associada ao aprendizado do idioma, ela acelera muito mais a aquisição, né? Não só para criança, para adulto, né? Nós, como professores de inglês, a gente até introduz algumas músicas, né, para ensinar o idioma, mas principalmente na infância. Então, a Débora teve uma ideia maravilhosa com esse projeto, de associar as duas coisas, porque é fundamental, né? Na hora da criança aprender brincando, né? E ao mesmo tempo ali, aprendendo música e aprendendo inglês. Então... E vai ser dos 4 até os 8 anos, né? Do 4 a 5, 6 a 7. Então, a gente vai dividir em grupos. Vai ser os cursos novos. E nós estamos com um novo espaço agora, né? Que vai ficar pronto. Incrível! Não está pronto ainda. Vai ter um palco, um pequeno palco, um espaço para a gente ter apresentações internas. Que vai ser bem bacana. E o mais legal é que o espaço é aonde, Débora? Então, o espaço eu estou unindo ali onde era o consultório do meu pai. Eu tive uma certa resistência, desde que aconteceu aí a partida do meu pai. Minha mãe queria que eu montasse ali, né, que eu expandisse. Mas ali era difícil para mim, né? Então, eu não me sentia preparada para estar ali. Enfim, como tudo foi preparado... As coisas encaminharam para eu ficar sem opção, vai ter que ser ali. Então e deu Vai certo. ser um espaço de alegria, de música, vai ser muito legal. A gente vai continuar o trabalho dele, né? Isso. De outra forma. Sim. Você está de parabéns. Obrigada. Eu sei que tem que ter força, porque só quem já perdeu o pai sabe o que é isso, né? E o Dr. Agostinho, ele era unanimidade aqui na cidade. Mas você perder não é fácil. Então, eu tenho certeza que é o momento certo, né? Você precisou desse tempo e agora vai ser lindo e vai dar tudo certo. E ele ia ficar super feliz se ele ia falar, filha, vai lá que vai dar tudo certo, né? Tenho certeza disso. E com certeza a música te ajudou a superar. Nossa, com certeza. Momento, né? Eu contei até para vocês que a música nesse período, né? Aqueles momentos, assim, de muita dor, quando você passa por uma tristeza dessas, tem hora que você parece que você não consegue nem respirar, né? Eu falo que é uma grande tristeza, Uma grande tristeza. Então, a música me ajudou, eu ia tocando e aquilo foi aliviando. E até fiz uma música em homenagem a ele, compus, mas aquilo vinha, assim, como um alívio. Você começava a tocar, a respiração ia voltando, e você... retoma. Olha o poder da música aí de poder novo. da música. Então. A música é poderosa. Poderosa. O Pedro falou aqui. Débora, o Pedro sou eu, a Bia. Ela tá usando do Pedro. Quem é Bia? Parabéns pra vocês. Pedro Free Fire. Às vezes ouvi a Nani aos domingos. Que legal! Quem será que Aos é? domingos? Lembra que eu tenho um canal, na verdade, a gente cantava com o Matheus, que a gente cantava todo domingo. Olha que legal! A Flávia conheço há bastante tempo. Ela estudou na escola em que eu trabalhava. A Lara colocou aqui também. Só tenho a agradecer a vocês por terem me colocado nesse caminho da música. Obrigada, mãe. Obrigada, tia Débora. Linda! Por terem me dado essa oportunidade incrível. Almir, parabéns. O papo de suma importância. Sou amante de arte, das artes. Verdade, né, Almir? Da música que nos transforma pelo som. Débora, uma graça. Já tivemos breves e importantes parcerias. Sim, muitas. A gente estava falando de envelhecimento, é o marido do Almir que vai vir falar com a gente. Ele está fazendo um mestrado sobre, a gente vai falar sobre isso. A Bel falando, Nani, quero entrar no sorteio. Hoje não vai ter sorteio, Bel. Hoje a gente não ganhou nada para sortear. Júlio César, quem canta seus males espanta. Karina Caron Medeiros. Karina, beijo, Karina. Nossa, beijo, Karina. Já era muito bom ir à consulta e ouvir as aulas na escola de música.
Ah, acho que ela levava a menina dela, né? Vocês estão lindas, parabéns. É. Juliana Santos está aí. A Juliana Santos, gente, é minha irmãzinha. E ela tem uma mão maravilhosa para doces. Aí, ela sempre nos presenteia. A Juma fofa. A Juma Ah, fofa. gente. Olha que delícia. Capricho. Ela tem uma mão. É Ai, um gente, que mimo amor. pra vocês. Ah, obrigada. A Ai, JF que Doces delícia. Feitos. Aí, se Muito vocês quiserem entrar no Instagram dela, Temos. Uma delícia. chama JF Doces Feitos com Amor. É, assim, vocês vão ver que tem coisas maravilhosas. É difícil para uma pessoa que está sem açúcar desde 8 de novembro. E eu era uma pessoa que consumia dela toda semana, mas a o gente está Matheus consome, O né? Matheus consome, inclusive, comeu do Júlio César, que fique registrado mais uma vez. A Cíntia falando que ideia maravilhosa da Débora e a Flávia junto, que é ensinar o inglês e a música, que eu achei também super. Aí é só procurar a escola. Fala o endereço da escola pra gente, meu anjo. É Rua Yolanda, Del Nero Barco, número 152. Agora vai mudar o número, é 158. É onde é o escritório, onde era o consultório do Dr. Agostinho. Isso. Quem é da cidade vai saber quem é. Exatamente. Meu filho tá mandando um beijão aqui pra mim, o Davi, te amo, Vi. Gente, minha sogra entrou. Ai, que Beijo, Ju. Ela tava linda! ensaiando. Ai, E ela falou assim que eu terminar, eu vou entrar. beijo, Beijo, dona Ju. Jurema. Eu não gosto que chama de dona. É, lembro. Ó, o Rô falando que amou, parabéns. Débora e Nani, quero ir com vocês para o Saara. A Graziela, a Claudinha. A gente vai no Saara. Vamos nos preparar. Dei uma bronca nela essa semana que a gente precisa se cuidar. Porque a gente vai pro Saara, né? Vai pro sapato. Porque a gente não vai antes. Preparadas. Preparadas. Meus amores, eu quero agradecer, assim, imensamente esse papo que a gente teve. Eu sei que a hora que a gente vem pra cá, dá um friozinho na barriga, mas depois dá uma relaxada, a gente consegue conversar. A gente nem fez a prática de mindfulness, né? Que a gente esqueceu, que a gente entrou rapidinho. Mas a gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu passar para as pessoas que a música ela é poderosa, ela é importante e ela tem benefícios, né? A gente trouxe aqui as pessoas para comprovar o que a Débora estava falando pra gente, que eu acho isso super interessante. Débora, que esse projeto tenha muito sucesso, que vocês consigam continuar nessa... Porque pode parecer difícil, como ela falou, é uma luta, mas é uma luta que a gente vence, Sim. né? E esse vencer, essa evolução faz a gente ficar vivo. E a gente vai pro Saara, né? Sara, quero agradecer também a oportunidade. E eu desejo a todos que estão assistindo muita música na vida de vocês. É isso aí. Muita música. Obrigada, Nani. Eu que agradeço. A gente sempre aprende aqui, né? Sempre. Eu falo que toda vez que eu sento nessa mesa, eu aprendo. É muito legal. Eu falo que eu estou enriquecendo culturalmente, assim. Porque a cada semana é um assunto diferente. A cada semana eu tenho gente aqui. E quando você troca, né? Porque é uma troca. Sim. Você acaba recebendo muita informação e eu só tenho a agradecer. Eu sou eternamente grata pela oportunidade. Enquanto eu tiver a possibilidade, eu quero continuar aqui fazendo. Quero aproveitar e pedir, né? Façam propaganda para mim, por favor, para falar para as pessoas que toda semana a gente tem um assunto diferente. Semana que vem a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Embora eu não assista Big Brother, eu não tenho tempo. Eu já assisti muito, gostava, preciso confessar. Hoje não posso mais, não tenho tempo. Eu não tenho, mas... Eu já assisti muito, hoje eu não assisto curto mais. não. Então, não sei, se a gente ficou velha, não sei. Mas eu tenho uma amiga que assiste muito e ela me falou, Nani, a gente precisa falar sobre abuso, relacionamento abusivo. Porque é o assunto, né, do BBB e nós vamos conseguir falar, deu certo. A doutora Tatiana aceitou vir falar com a gente, a nossa delegada. E aí, se tudo correr bem, na semana que vem a gente vai conseguir falar sobre isso. Que é um tema que a gente foge muitas vezes, né? Pesado e importante. Mas que Muito precisa verdade. falar. Precisa. Então, vamos falar sobre, né? Estaremos lá na escuta. É isso aí. Flávia, muito obrigada por você ter Eu que vindo. agradeço vocês pela experiência, foi muito legal. Eu aqui falando, né, da filha, mas assim, é que mãe que não gosta, né, de falar. Mas a Débora conhece a Lara, ela sabe. Nossa,
Muito Eu não menti em musical. nada, né? Não. Não é só mãe coruja aqui, não. Não, mas- Realmente ela é incrível, a Lara. Mas é por isso que ela tá aqui, né? Bela? Exatamente. Ela é a comprovação É de que a musicalidade dá Desde que a certo. escola abriu. Tá lá. A Lara é a sua comprovação, Exatamente. não é? Então, A sua sogra falando, música é oxigênio pro espírito. Sucesso pra gente. Davi Faria mandou um monte de coraçãozinho. O tema importantíssimo. Amei a conversa. Eu também, Silvana. eu também. Eu amei vocês aqui presente. Grazi, beijão pra você por estar aqui me acompanhando. Semana que vem, como eu disse, a gente volta para falar com vocês sobre outro tema. Falaremos sobre abuso, relacionamento abusivo. E eu quero encerrar agradecendo os patrocinadores. Agradecer a Juliana, que gentilmente, da JF Doces Feitos com Amor, mandou esse mimo para as meninas. Obrigada, Ju. Obrigada. Ju, você foi uma graça. Quero agradecer ao espaço da Rosana Baldin, que tá me vestindo. E, gente, ai, eu preciso falar que eu fico tão feliz, porque eu já tinha acabado com as minhas roupas, já não dava mais, sabe assim, quando tá desesperada. E aí a Rô, não, a gente vai te vestir, fica tranquila. Eu amei. A Rô, ela fica lá na Newton Prado, 3711. O que eu acho legal é que ela veste do PP ao G5, né? Legal. Porque nós somos cada uma de um jeito, cada uma de uma É. forma, e eu acho isso o máximo. Eu quero agradecer a Cristiana Ferreira, que é a terapeuta, que vai Sim, fazer o curso de Mindfulness. Mindfulness, que é o que todos nós precisamos. Quero falar do Kumon. A doutora Thelma esteve aqui, Foi muito legal. foi muito legal. Foi. Elas estão com um projeto. Ela, o Tribunal de Justiça, com o AMA, elas conseguiram verba para cuidar de 20 crianças por 10 meses. E abriram o espaço para quem quiser participar de um projeto social, é só entrar em contato com o Kumon lá da Cidade de Jardim. Você pode doar 10, 20, o quanto você quiser, porque elas têm a intenção de estender ampliar para mais pessoas. Porque não é pra todo mundo, né? Não dá, né? Não dá. E muita gente precisa, né? Então a intenção é fazer com que essas crianças consigam ser alfabetizadas, porque elas sentiram assim que lá estava difícil. Então, quem puder, quem quiser, fique à vontade. Quero agradecer ao Proalvará, ao Restaurante Santa Comida, à Clínica Veterinária Scatolini, à Vestir o Que Boutique, ao Leandro Duarte Cristal, às meninas da Wizard, ao Escritório de Contabilidade do Ronaldo, ao Restaurante Mestre Cuca, a Josi Bem e Bela. Também quero agradecer ao Garage Ré. Sem esses meus queridos, inclusive a Viviane Veículos, que agora nós estamos com uma empresa grande, olha como eu tô chique, gente. Quero agradecer a Coli lá da Viviane. Sem esses queridos, eu não conseguiria estar aqui no estúdio, que é uma qualidade legal, um som legal. Então eu preciso deles, preciso de patrocinadores. Quem quiser me patrocinar, gente, estou aqui. É só ligar que a gente faz um acordo, tá bom? Meus amores, muito boa noite. Conto com vocês na semana que vem. Se você ainda não me segue nas redes, por favor, me siga. Faça propaganda do nosso podcast, que toda quinta-feira a gente está aqui com um assunto diferente. Boa noite para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.